Olá, eu sou o professor Marco Túlio e essa é a quinta aula do nosso curso de Lógica de Programação, chamada Vetores e Matrizes. Então, vamos falar sobre isso, né? Bom, para começar, o que é um vetor em programação? Primeiro, eu acho importante conceituar, contextualizar o que é um vetor, né? Então, eu escrevi aí, olha, um vetor possui muitas definições mediante a ciência que o estuda e o aplica, né? E nós iremos estudar vetores sob o aspecto da programação. Mas como assim em muitas ciências, ou dependendo da ciência? Bem, só para contextualizar a situação, né? Um vetor, por exemplo, em física, não é? Existe aí a cinemática escalar, a cinemática vetorial. Um vetor é uma grandeza que possui direção, sentido e intensidade, não é? Ou seja, módulo. Então, quando você empurra alguma coisa, você aplica ali um vetor, chamado vetor força, o nome que você quiser dar. E esse vetor tem uma direção, né, que tem a ver com o ângulo em questão, tem um sentido que é para lá ou para cá, né? No caso de onde você está empurrando, para onde você quer chegar, onde você quer que esse objeto chegue. E esse vetor tem uma intensidade que é um módulo, né? Então, em física, um vetor é isso, ele é representado dessa maneira. Para que serve isso fisicamente? Uma aplicação mais clara de vetores, né, e da operação entre vetores. Eu acho que vocês já viram em algum lugar um navio grande sendo rebocado por dois navios menores, são chamados de rebocadores. Né? Isso é um exemplo que me ocorreu. Pois bem, já devem ter percebido, se vocês viram isso em algum lugar, você já deve ter percebido que os navios menores não puxam a embarcação maior para a direção que elas estão indo. Né? Mas, na verdade, uma puxa para cá, uma puxa para lá, vamos supor, né? Formando ali um ângulo de 90 graus. E essa embarcação, isso é uma tese, né? E essa embarcação ela vai para o meio ali, em direção à metade aproximadamente do ângulo de 90. Ela vai nesse sentido, porque um puxa para cima e um puxa para lá. Se as forças forem iguais, né, a embarcação vai para o meio ali das duas. E essa direção, esse sentido, e com essa intensidade, ou seja, esse vetor para onde essa embarcação está indo, ele pode ser calculado previamente, né, baseando-se nos vetores das duas outras embarcações, né, ou seja, nos sentidos, nas direções e nas forças aplicadas das duas outras embarcações. Então existe um cálculo para você determinar a soma desses dois vetores, ou seja, a produção, a criação de um terceiro vetor que é para onde a embarcação vai. Né? E assim a aplicação do vetor é muito bem clara, né? Existe mais ou menos para isso. Né? Então um vetor em física é isso e uma das aplicações é essa. Se a gente for falar de biologia, né, um vetor é aquele agente que transmite uma doença. Isso também é dito como vetor. Então o vetor depende, né, do que você está falando. Né? Eu estou querendo só contextualizar a situação, mas em programação a gente pode dizer que um vetor é uma sequência de variáveis de mesmo tipo e referenciadas por um nome único. Ou seja, esse exemplo aqui de baixo, essa imagem aqui, você tem uma área na memória e você tem um vetor chamado notas. Observem vocês que a gente já aprendeu sobre tipos de variáveis, né? Inteiro, real, caractere, mas essa variável aqui é uma variável especial chamada vetor e a gente atribuiu o nome notas a ela. Observe que o nome é um só, mas ela tem 4 posições. Então, notas pode ter a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3, e ainda assim, esse tipo de dado aqui, ele ser chamado de notas, né? Essa variável se chamar de notas. Então, não fosse o vetor, eu deveria atribuir notas 1, notas 2, notas 3, notas 4, ou primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota. Mas com o uso do vetor, fica tudo muito mais fácil. Eu posso atribuir notas com a posição de índice 0, notas com a posição de índice 1, notas com a posição de índice 2, notas com a posição de índice 3, e isso guardar 0, 1, 2, 3, 4 valores diferentes, em 4 posições de memória diferentes, e isso tudo ainda assim continuar se chamando notas.
Então o vetor existe e serve em informática, em programação, para facilitar a vida da gente, né? Então, tecnicamente, um vetor é isso. A outra coisa interessante é que os elementos do vetor, eles ocupam posições contíguas na memória. É uma posição uma do lado da outra. Quando você declara a variável de notas e diz que ela é um vetor, esses espaços de memória são criados, né, um do lado do outro. Isso, inclusive, é mais ordenado, né, do ponto de vista de acesso à memória do computador. Não é? Então, em programação, um vetor é isso. É um espaço na memória onde você diz, né, que esse vetor, essa variável vai ter um nome, e isso pode ser de qualquer tipo. Esse vetor pode ser um vetor de inteiros, um vetor de caracteres, um vetor de reais, ele pode ser um vetor de qualquer coisa. E esses espaços são ocupados contiguamente na memória, facilitando o acesso, o trabalho, né? Eu não preciso dizer, mas já vou adiantar, que para percorrer um vetor, não é, a gente vai usar aquele loop para. Não é? É muito lógico isso. Não é? Já que eu atribuo as posições dos vetores, do vetor, os índices 0, 1, 2, 3, 4, quantos eu quiser, isso aí é muito natural a gente pensar que aquela estrutura de repetição para, ele é facilmente aplicado nisso. Né? Vamos ver isso com mais calma daqui a pouco. Bem, e o que é uma matriz em programação? Bom, muitos devem se lembrar do conceito de matriz na matemática. Vocês lembram, né, lá no ensino médio, o conceito de matriz, determinantes, somas e produtos de matrizes, lembram disso? Por exemplo, uma matriz, na verdade, é como se fosse uma espécie, não é, uma espécie de tabela, onde você tem linhas e você tem colunas. Essa matriz tem um nome. Então, no vetor, você atribui a posição do elemento que você quer com um índice. E esse índice é um número, como nós vimos na tela anterior. 0, 1, 2, 3, 4, enfim, é uma matriz. Você também atribui a posição do elemento com um índice, só que na verdade são dois números. O primeiro número é a linha e o segundo número é a coluna. Exatamente igual ao conceito de matriz do ensino médio. Né? Não sei se você lembra, o elemento A11 da matriz, lá no professor de matemática, o elemento A11 da matriz. O elemento A11 é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. O elemento A12 é o elemento da primeira linha e da segunda coluna. O elemento A13 é o elemento da primeira linha e da terceira coluna. Lembram disso? O elemento A21 é o elemento da segunda linha e o elemento da primeira coluna. A21. 2 ali é a linha e 1 é a coluna. Certo? E em informática isso aqui não é diferente. Tem essa tela aqui de baixo, onde existe uma matriz M, com 3 linhas, linha 1, linha 2, linha 3, e 3 colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, M aqui na frente é o nome da matriz, e esse primeiro elemento, M00, é o elemento da primeira linha, porque matrizes e vetores em informática começam com o índice 0, na matemática é 1, mas na informática, guardem isso, é índice 0. Então, o primeiro elemento é o elemento 00, né, que é o índice da linha, e o outro 0 é o índice da coluna. O segundo elemento aqui, mais à direita, M01, ainda estamos na linha, na primeira linha, e na segunda coluna, coluna 1, agora a primeira coluna foi 0, certo? Então a outra é coluna 1. O terceiro elemento, M02, é o elemento da primeira linha, que é a linha 0, e da terceira coluna, que é a coluna 2. Por que coluna 2? Porque nesse exemplo, começamos com a coluna 1, que é a 0, índice 0, a coluna 2, que é o índice 1, portanto a coluna 3 tem um índice 2. Né? Na linha de baixo, linha 2, se a primeira linha foi a 0, a linha 2 é a linha 1. Então, de forma análoga, temos aqui a matriz M, o elemento 1, 0, que é o elemento da segunda linha, que é a linha 1. Primeira coluna, que é a coluna 0. À direita, a matriz M, o segundo elemento, que é o elemento da segunda coluna, que é a segunda linha, que é a linha 1, segunda coluna, que é a coluna 1, e mais à direita, a matriz M, o elemento da segunda linha, que é a linha 1 ainda, e o elemento da terceira coluna, que é a coluna 2. Mais uma vez, por que terceiro é a coluna 2? Porque começou com 0. Então, 0, 1, 2 são 3 colunas. E 0, 1, 2, no primeiro índice, são 3 linhas.
Então, para quem está um pouco familiarizado com a matemática, esse conceito de matriz aqui em programação, ele é muito similar ao conceito da matemática, na matriz da matemática. Inclusive, dá para a gente fazer aqui cálculo de determinantes, soma de matrizes, produto das matrizes e muitas outras coisas, né? Porque esse conceito é muito similar, é muito parecido, né? Então, quanto a isso, eu acho que também não há confusão, né? Bem, daí nós podemos concluir que é o seguinte: um vetor possui somente uma dimensão e a matriz pode possuir várias dimensões. Bom, o que eu quero dizer com isso? Observe esse exemplo aqui, né? Isso aqui é um vetor de nomes dos alunos. Então você tem um vetor de posição 1, 2, 3 e vai até 50. O que tem dentro desse vetor aqui, desse desenho? Os nomes. João, Pedro, Carlos, José, Maria, enfim, quantos nomes você quiser, vai até 50, quais nomes você quiser. Observe que esse vetor tem só uma dimensão, né? Ele tem só uma posição, aliás, tem várias posições, mas cada uma com um índice único de um número só, né? Porque isso não tem coluna, isso só tem linha. Então isso é um vetor. Mas se nós formos analisar uma matriz, a matriz aqui de baixo, das notas desses alunos, nós temos aqui como se fosse uma tabela, né, com linhas e colunas. Então, nas linhas aqui, linha 1, linha 2, linha 3 e vai até 49 e 50, que são as posições relativas aos nomes dos alunos no vetor de cima. Né? Os alunos vão de 1 até 50 e as linhas dessa matriz aqui de baixo vão de 1 até 50. E o que são as colunas? Coluna 1, 2, 3, 4. São as 4 notas de cada um dos 50 alunos. Certo? Ou seja, na linha 1, que corresponde ao João aqui no vetor, nós temos a primeira nota 9,5, a segunda nota 10, a terceira nota 8, a quarta nota 7,5. Na matriz aqui de baixo, na linha 2, que corresponde ao Pedro lá no vetor, nós temos a primeira nota 10, a segunda nota 9, a terceira nota 9, a quarta nota 5,5. Na terceira linha dessa matriz das notas, que corresponde ao aluno Carlos lá no vetor, nós temos a primeira nota 9, a segunda nota 8,5, a terceira nota 9,5, a quarta nota 7 e por aí vai até o aluno 50, que é a Maria. Então observe a facilidade que isso traz para o programador com relação ao armazenamento e à manipulação dos dados em grande escala. Né? São 50 pessoas para 4 notas. Então é uma quantidade de informação grande para a gente trabalhar. Né? E com vetor e matriz, você queima uma série de passos, de etapas e tudo fica mais fácil. Vale a pena ressaltar uma coisa muito interessante. Né? Um vetor tem só uma dimensão. Uma matriz, até então, nós estamos vendo matrizes com 2 dimensões. Né? Linhas e colunas e acabou. Porém, podemos ter uma matriz, sim, com 3 dimensões. E o que seria uma matriz com 3 dimensões? Seria um cubo. Lembra aquele brinquedo, o cubo mágico? Não é? O cubo mágico que você montava, tirava ali, colocava as peças no lugar. É uma matriz com 3 dimensões. O que é um objeto com 3 dimensões? É algo que ocupa um lugar no espaço, não é isso? Nós temos altura, nós temos largura, que são o eixo X e o eixo Y, e nós temos a profundidade, que é o eixo Z. Então, numa matriz de 2 dimensões, nós temos um índice com 2 números, por exemplo, 0 e 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Mas numa matriz de 3 dimensões, nós temos um índice com 3 números, primeira linha, primeira coluna e primeiro número na profundidade, porque isso ocupa um lugar no espaço. E isso se nós fôssemos representar uma matriz de 2 dimensões, uma matriz de 3 dimensões geometricamente. Então, geometricamente, uma matriz de 2 dimensões como essa aqui seria algo parecido com um plano cartesiano. Você tem um eixo X, o eixo Y, e isso aqui, o número 10, ocupa um ponto ali nesse eixo, que é essa nota 10 aqui, ó, que ocupa o ponto, o número 1 do eixo Y e o número 2 do eixo X. Né? E uma matriz de 3 dimensões, você vai ter 1, 2, 5, por exemplo. Então, é 1 do eixo X, 2 do eixo Y e 3 e 5 do eixo Z. Né? Mas o mais curioso é que, geometricamente falando, né, você não pode ter uma matriz com 4 dimensões. Vocês concordam? Até mesmo porque, segundo Einstein, a quarta dimensão fisicamente é o tempo. Ela não é uma dimensão geométrica, ela é uma dimensão física. Não é? O objeto ele existe
sobre 3 dimensões. Se ele existir sobre 4 dimensões, e acaba acontecendo, claro, né? Ele está sob a ação do tempo. Então, uma maçã, só dando uma palavrinha sobre isso, uma maçã em cima de uma mesa é um objeto sob a ação de 4 dimensões. Não é? Ela tem altura, ela tem largura, ela tem profundidade e ela sofre a ação do tempo, que é a 4ª dimensão. Por isso que ela deteriora, por isso que ela desgasta, porque daqui uma hora a maçã já está estragada. Não é? Então, o tempo agiu sobre aquilo e deteriorou. Então, a 4ª dimensão é isso. Mas, quando a gente fala de matrizes em computação, você pode ter uma matriz de 4 dimensões, manipular as 4 dimensões, e isso não há em menor problema. E você pode, pasmem vocês, ter matrizes com mais de 4 dimensões em programação. Isso é útil? Pouco, mas sim, é possível. Mas para que isso? Bem, você pode ter que aplicar isso a alguma coisa. É possível representar geometricamente uma matriz de 5 dimensões? Não. A mente humana não alcança isso. E não é possível em papel ou em software você representar geometricamente, graficamente, uma matriz de 5 dimensões. Ah, então ela não existe. Existe. Nem tudo que você não vê significa que não existe, né? Pode estar existindo e você pode não estar vendo, não é verdade? Na memória do computador eu posso ter uma matriz de 5 dimensões, mesmo que eu não possa desenhar isso, não é? Então é só uma curiosidade, né? A gente pode tratar de matrizes com N dimensões e o algoritmo e o seu programa futuramente suportar isso naturalmente, mesmo que isso não seja passível, né, de um desenho geométrico, mesmo que isso não exista no tempo e no espaço físico, mas existe na memória do computador. Certo? Então é importante a gente saber disso e compreender isso, né? Bem, hora dos exemplos. Eu trouxe aqui algumas coisas a respeito disso. Bem, vamos analisar esse exemplo aqui, que eu intitulei Exemplo de Vetor 01. E para que serve isso? Função: criar, ler e preencher um vetor com 5 nomes de alunos. Certo? Então, o que eu faço de início, né? Bom, se eu vou usar um loop para, uma estrutura de repetição para, eu vou ter que ter um contador. Lembra que nós usamos na aula 4 o contador i, o j, ou sei lá, qualquer variável, desde que ela tenha o tipo inteiro? Pois é. Então eu criei uma variável aqui chamada contador, e ela tem o tipo inteiro e ela vai ser usada para percorrer o loop para. Né? Para contador de 1 até 5, faça. Né? Vai ser isso. E essa variável aqui chamada alunos, aqui que está a novidade dessa aula, ela é uma variável de que tipo? Vetor. De quantas posições? De 1 até 5. Aqui eu digo, esse vetor vai ter 5 posições. Né? E esse vetor vai compor, vai suportar qual tipo de dado? Caractere. Então é assim que eu declaro uma variável do tipo vetor, é assim que eu crio um vetor na memória. O nome da variável aqui, o tipo dela é vetor, a quantidade de posições que ela vai suportar e o tipo de dado que vai entrar dentro dessa variável, né, que é o tipo caractere. Certo? Então aqui está declarado o vetor. Pois bem, aqui começa, eu vou ter 2 loops aqui, 2 pares. Né? O primeiro é para alimentar esse vetor. Vejam vocês que se isso aqui não fosse com esse loop para, eu teria que escrever muito mais. Não é? Então veja você, aqui é o loop para onde eu alimento, um escreval aqui só para pular uma linha e ficar bonitinho, e aqui um loop para onde eu exibo o vetor que eu alimentei. E como é que fica isso? Para contador, que foi a variável que eu criei aqui em cima, né, para suportar isso, de 1 até 5, faça. Isso aqui não é novidade para ninguém. E como é que fica? Escreva, digite o nome do aluno, número, contador, de 5. O que vai acontecer aqui? Quando o contador for 1, vai aparecer na tela, digite o nome do aluno, número 1 de 5. Depois, quando o contador for 2, digite o número do aluno 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, não é isso? Porque essa variável contador, já vimos isso, ela vai ser acrescida de 1 por 1, de 1 até 5, conforme esse loop para aqui. E a segunda linha? A segunda linha é a forma como eu leio alguma coisa do mundo externo e coloco dentro do vetor, na posição que eu quero, ou seja, no índice que eu quero. E como é que eu faço isso? Leia o nome do vetor alunos
E dentro de colchetes, aqui em cima na variável, na declaração, eu não coloquei 1 até 5, 1, 2.5 dentro de colchetes? Então, para acessar a posição 3 desse vetor, eu digo alunos entre colchetes 3. É a terceira posição do vetor. Não é? Então, aqui eu digo alunos e o contador entre colchetes. Por que o contador? De forma similar a essa linha aqui de cima, onde eu uso o contador aqui para exibir de 1 até 5 o número, aqui eu estou colocando dentro do vetor de 1 até 5, ou seja, alunos índice 1, alunos índice 2, alunos índice 3, 4 e alunos índice 5. Ou seja, eu estou colocando dentro desse vetor, eu estou preenchendo esse vetor aqui, posição por posição, com nomes de alunos que vão ser digitados. Então é assim, dessa maneira, guardem isso, não decora não, mas entenda, que é assim que você percorre um vetor, e vamos ver daqui a pouco como é que a gente percorre uma matriz. Né? Mas o vetor é preenchido dessa maneira. Bem, aqui esse outro para, ele vai exibir o que está dentro do vetor. Né? E de forma similar, o que eu faço? Para contador de 1 até 5, a mesma coisa. Né? Escreva o aluno número 1, número 2, número 3, número 4, de D5 o nome do aluno vai aparecer, ou seja, alunos, contador. Né? Porque quem é alunos é o vetor, quem é o contador? O índice. Então o que vai aparecer aqui? O que está dentro da posição de memória do vetor alunos, posição 1 vai ser, sei lá, quem? Pedro, Antônio, não sei. Depois, na segunda passada, posição 2 vai ser Maria, João, não sei. Posição 3, posição 4, posição 5. Então percebam que esse primeiro loop preenche esse vetor e esse segundo loop exibe o que está dentro desse vetor. Então o macete aqui é compreender como você acessa o dado, como você acessa aquele conteúdo daquele vetor, daquela posição, e esse acesso é feito através do nome do vetor e através de um número que fica dentro de colchetes, que é o índice daquele vetor. Ou seja, um índice é aquela posição onde está aquilo que você guardou. Certo? Então não tem muito mistério, mas ajuda bastante. Vamos ver como é que fica? Digite o nome do aluno de número 1 de 5. Beleza. João. Digite o nome do aluno 2 de 5. Maria. Digite o nome do aluno número 3 de 5. Pedro. Digite o nome do aluno 4 de 5. Antônio. Escrevi o nome do Antônio errado, hein? De novo, Antônio. Não sei, vai ver que eu não gosto muito de Antônio. Desculpe que é Antônio, foi só uma brincadeira. Digite o nome do aluno 5 de 5, Manuel. Bem, preenchi, conforme o primeiro loop para ali, preenchi as 5 posições. Deu o escreval e aí eu exibi. O aluno número 1 de 5 é João, o aluno número 2 de 5 é Maria, 3 de 5 é Pedro, 4 de 5 é Antônio, 5 de 5 é Manuel. E acabou. Observe que eu consegui fazer isso 5 vezes em 2 loops com 3, 4 linhas. E se fossem 1000 linhas, é só trocar aqui o loop de 1 até 1000 e colocar aqui no vetor aqui atrás o vetor aluno de 1, 2 pontos 1000. E você ia preencher 1000 linhas aqui com o mesmo código. Né? Você só ia precisar trocar a dimensão aqui, na verdade, o tamanho do vetor aqui e aqui, onde está 5 dentro dos dois pares aqui, você colocar 1000. Então, olha a facilidade, a versatilidade que o uso do vetor pode trazer na vida do programador. Né? Então, se fosse 500, tranquilo, o trabalho ia ser da digitação, mas aí o problema não é nosso, né? O problema é de quem vai digitar. Aí são outros 500, né? São outros 500. Né? Mas o fato é que se não fosse esse loop para e não fosse essa estrutura vetor, eu ia ter que ter pelo menos, aí, sei lá, talvez 500 variáveis, não sei, ou a mesma variável sendo apagada da memória 500 vezes. Né? E com o vetor e com o loop para eu resolvo esse problema com muita facilidade. Certo? Então, esse é o primeiro exemplo de vetor. E eu espero ter demonstrado com isso o quanto essa ferramenta, essa estrutura tem um potencial importante, é relevante para a gente. Né? Bem, vamos ao segundo exemplo que eu separei aqui, que já é o uso de matrizes. Né? Bem, primeira coisa que eu quero falar sobre matriz é que a estrutura chamada matriz,
em algoritmo e em programação, ela não existe. Né? A matriz para a gente, né, para nós enquanto programadores, é um vetor, a estrutura é vetor, só que ele tem mais de uma dimensão. Não deixa de ser uma matriz, mas quando você declara isso dentro do seu algoritmo, você diz, isso é um vetor, só que ele tem duas posições, tem duas dimensões, melhor dizendo. Tem duas dimensões, tem três dimensões, bom, não deixa de ser um vetor. Mas no conceito disso é que isso é uma matriz, né? Tem linha e coluna, isso é uma matriz. Correto? Então, como é que eu faço isso? Esse exemplo aqui é alimentar e percorrer uma matriz 3 por 3, lembra da matemática? Isso é uma matriz quadrada, 3 por 3, de números reais. Não é? Então, como é que fica? Eu criei aqui um vetor que, para ficar mais fácil, eu chamei de M, simbolizando matriz, mas isso é um vetor. E por que eu sei que isso aqui é um vetor e isso aqui, na verdade, é uma matriz? Porque eu tenho aqui, olha, a primeira posição, a primeira dimensão, que vai de 1 até 3, vírgula, e a segunda dimensão, que vai de 1 até 3. Então, observem vocês que essa matriz aqui, ou no caso esse vetor, a estrutura vetor, ele vai ser referenciado, cada posição desse vetor vai ser referenciado por dois números. Lembra daquele quadrinho? Por exemplo, o número 1, vírgula, o número 1 vai ser o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Certo? O elemento 1,2 vai ser o elemento da primeira linha e da segunda coluna. Certo? Porque isso aqui tem duas dimensões. Então eu vou repetir. Qual é a estrutura que eu uso para criar uma matriz? A estrutura se chama vetor. Não se chama matriz. E como é que eu sei que isso é uma matriz? Porque, na verdade, esse vetor tem duas dimensões. Então isso acaba sendo uma matriz. Certo? Mas a estrutura chamada matriz não existe. Beleza. E o que vai caber, o que vai suportar, o que esse vetor vai suportar? Reais, números reais. Então, como é que fica essa declaração de variável? M, que é o nome que eu dei, isso é um vetor de duas dimensões, que vai de 1 até 3, e a outra dimensão é de 1 até 3, que suporta números reais. Certo? É assim que eu declaro uma matriz. E para que servem essas variáveis aqui? Contador loop 1, contador loop 2. Bem, é natural, ou pelo menos deveria ser, a gente pensar o seguinte: se eu tenho duas posições para percorrer dentro desse vetor, no caso dessa matriz, eu tenho que ter dois loops para. O primeiro para vai ser o que vai percorrer a primeira dimensão, e o segundo para vai ser o que vai percorrer a segunda dimensão. Certo? Então, esse é um padrão. Para você percorrer a matriz, isso é um padrão. A gente precisa entender isso. Isso é muito importante. O primeiro loop, ele vai percorrer as linhas, enquanto o segundo loop percorre as colunas. Então fica para a linha 1, coluna 1, o valor é tal. Para a linha 1 ainda, coluna 2, o valor é tal. Para a linha 1 ainda, coluna 3, o valor é tal. Acabaram as colunas, então eu passo para a linha 2. Para a linha 2, coluna 1, o valor é tal. Para a linha 2 ainda, coluna 1, o valor é tal. Para a linha 3, para a linha 2 ainda, coluna 3, o valor é tal. Acabaram as colunas, eu passo para a terceira linha. Certo? Então a gente percorre para cada linha todas as colunas. E isso, na verdade, é um encadeamento de loop. É um loop dentro do outro, é um para dentro do outro. Então, para cada linha, eu percorro todas as colunas. E isso é um padrão para percorrer a matriz. Não importa o tamanho dessa matriz, ela vai ser percorrida com dois loops para e um vai ser dentro do outro. Certo? Então, como o objetivo é alimentar e percorrer uma matriz 3 por 3, eu vou ter que ter, na verdade, dois loops aí, não é? Um dentro do outro. E como é que fica isso? Da mesma maneira que no loop anterior do vetor, eu alimentei o vetor, aqui eu vou alimentar a matriz. Então percebam só o que eu fiz aqui. Tem um loop mais externo e olha a indentação do código que eu venho falando, hein? Isso aqui é muito importante nesse exemplo, porque você tem um loop dentro do outro e se você tiver um se dentro desse loop, isso tudo tem que estar indentado, senão você se perde. O que eu vejo de gente aí, na internet principalmente, dando aula disso e não indentando o código é uma loucura. A pessoa até se perde na aula.
Porque ela não sabe o seu fim para do primeiro, para do segundo, está tudo colado aqui à esquerda. Então o cara se perde na própria aula por não saber o que está fazendo. Eu vi isso esses dias. Então observe só, esse primeiro para corresponde a esse fim para aqui. Esse segundo para corresponde a esse fim para aqui. E esse fim para está mais para dentro do que esse outro, porque esse para também está mais para dentro, porque essa estrutura aqui, esse loop aqui, está dentro desse outro maior. Ou seja, esse primeiro maior que é do lado de fora vai percorrer as linhas, como eu falei ainda há pouco. E esse aqui dentro vai percorrer as colunas para cada linha. Certo? É assim que a coisa está funcionando. E para isso eu tive que ter duas variáveis para o loop para. E eu chamei essas variáveis de contador loop 1 e contador loop 2. Podia ser A, B, C, I, J, tanto faz. Eu preferi chamar assim para não ficar tão confuso, né? Então vamos lá. Para contador loop 1, de 1 até 3, não a matriz quadrada de 3 por 3. Então, para contador loop 1, de 1 até 3, faça. Tá, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar o contador das colunas. Esse primeiro é o contador das linhas. E agora eu vou começar o das colunas. Para contador loop 2, de 1 até 3, agora são as colunas. Faça. Agora sim, percorrendo uma linha, linha por linha, coluna por coluna, eu vou fazer. Digite o elemento, o valor do elemento da linha. Contador loop 1, que vai ser linha 1, a primeira, da primeira linha, da linha 1. Coluna contador loop 2, que vai ser esse segundo par aqui, da matriz. Então vai ficar, digite o valor do elemento da linha 1, coluna 1 da matriz. Na segunda passada ainda vou estar na primeira linha. Digite o elemento da linha 1, coluna 2, vou estar na segunda coluna da matriz. Terceira passada eu ainda vou estar na primeira linha. Digite o contador do elemento da linha 1, coluna 3 da matriz. Acabou esse loop aqui de 1 até 3, vai dar um escreval, vai pular, fim para do outro loop, vai voltar para o primeiro loop e vai passar para a linha 2. Entenderam como é que funciona? Linha por linha e todas as colunas para cada linha. Né? Esse escreval aqui dentro, entre os dois loops para aqui, nada mais é do que para organizar as informações como elas vão ser exibidas na tela. Vai ficar aquela informação assim, todas as linhas de uma vez, escreval pula uma linha, a segunda linha, todas as linhas de uma vez, todas as colunas de uma vez, melhor dizendo, escreval pula uma linha, terceira linha, todas as colunas de uma vez, escreval pula uma linha. Então vai ficar igual uma matriz mesmo, matemática. Né? Esse escreval é só para fazer o efeito ali, visual ali, para ficar mais fácil de entender. E esse escreval aqui embaixo é para pular uma linha para ele começar exibindo os dados da matriz. Né? Então aqui são dois loops como eu fiz no primeiro, e a única diferença é que eu não estou lendo nada. Eu estou só usando um escreval aqui, na verdade um escreva, né, para mostrar o que está acontecendo dentro dessa matriz, o que está lá. A matriz M aqui, contador loop 1, contador loop 2. Né? Então, mais uma vez, atenção, como é que eu faço referência a uma matriz dentro do seu algoritmo? O nome da matriz, no meu caso aqui é M, essa matriz tem duas dimensões, vai de 1 até 3 e a outra dimensão é de 1 até 3. Né? Então eu preciso ter dois números aqui dentro e esses números são separados por uma vírgula. Então matriz M, número 1, número 2, depois da vírgula vai ser o elemento, repetindo, da primeira linha, por exemplo, e da segunda coluna. Se fossem três dimensões aqui, ia ser número 1, número 2, número 3, por exemplo. Primeira linha, segunda coluna, terceira posição no vetor do espaço. Certo? Se fosse 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, não sei, mas seriam 4 números. Certo? Então, como nós temos uma matriz bidimensional, são duas dimensões apenas, eu faço referência apenas com dois números para posicionar o nosso algoritmo dentro ali do elemento certo da matriz. Então, só repetindo, esses dois loops aqui, eu alimento a matriz, e esses dois loops aqui, eu exibo a matriz. Ou seja, eu percorro a matriz com dois loops para, e isso é assim, e isso tem que ser assim, tem que ser entendido desse jeito. Vamos ver então se funciona? Digite o valor do elemento da linha 1, coluna 1.
8. Digite o valor do elemento da linha 1, coluna 2. 7. Digite o valor do elemento da linha 1, coluna 3. 9. Acabou as linhas. Percorri as 3 colunas para aquela linha. Digite o valor do elemento da linha 2 agora para a coluna 1. 6. Digite o valor do elemento da linha 2 ainda para a coluna 2. 4. Digite o valor do elemento da linha 2, ainda linha 2, coluna 3 da matriz. 2. Acabou a segunda linha, percorri todas as 3 colunas. Agora para a última linha, terceira. Digite o valor do elemento da linha 3, primeira coluna. 5. Digite o valor do elemento da linha 3 ainda, segunda coluna, coluna 2. 0. Digite o valor do elemento da linha 3 ainda, coluna 3. 1. Acabou. E como é que fica isso? Aqui eu não digitei 879 na primeira linha, então apareceu 879 aqui na primeira linha, e as 3 colunas, 879. Aqui em cima, digite o valor e tal dos elementos aqui. Eu não percorri aqui a segunda linha, as 3 colunas, eu digitei 6, 4 e 2. Está aqui. 6, 4, 2. Segunda linha, as 3 colunas estão aqui. 6, 4, 2. Né? Digite o valor agora do terceiro bloco aqui. Da terceira linha, coluna 1, 2, 3. Eu digitei 5, 0 e 1. Está aqui 5, 0 e 1, que são os elementos da terceira linha e das 3 colunas. Observe que essa simbologia aqui de exibição é muito similar à matriz que a gente aprendeu no ensino médio. Por isso aquele escreval entre os pares ali, só para isso. Para ficar com essa cara aqui, não é, da matriz. Então veja, é assim que você percorre uma matriz, é assim que você exibe os dados de uma matriz, não importa se ela seja caractere real inteiro, é com essa estrutura, é dessa maneira, não importa quantas dimensões a matriz tem. Certo? É muito importante esse conhecimento, isso é muito útil em programação, é muito relevante. Certo? Pois bem, vamos lá para mais um exemplo que, se não me engano, é o último. Esse é o mais complexo, mas vamos analisar e vamos ver. Agora uma aplicação bem mais prática disso aí, né? Bem, o que acontece? Eu quero calcular a média das notas de 5 alunos e apresentar quem foi aprovado ou reprovado. Fizemos isso lá com a média e tal, se eu não me engano, na aula 2, não me engano. Mas dá para fazer isso para quantos alunos você quiser. E na escola que você trabalhar, para sua turma, na sua sala de aula, para quantos você quiser. Basta trocar os índices aqui do tamanho dos vetores. Nada mais do que isso. Bem, então a proposta é calcular a média das notas de 5 alunos. Então observe, eu preciso de um vetor que tenha os nomes dos alunos. Eu preciso de um vetor que tenha as notas dos alunos. No caso, esse vetor vai ser uma matriz. Por quê? Porque provavelmente, pensando já aqui, o primeiro índice desse vetor, dessa matriz, vai ser um índice relativo ao nome do aluno e o segundo vai ser um índice relativo à nota do aluno. E eu vou ter um terceiro vetor que é a média, que vai ser um outro vetor. Então eu vou ter 3 estruturas aí. A primeira para suportar o nome dos alunos, a segunda para suportar o índice que vai ter o nome do aluno, ou pelo menos o número que corresponde a ele, é o nome dele, e a nota dele, de cada um deles, e uma outra estrutura para suportar a média que vai ser calculada por nós para todos esses números que vão ser lidos, certo? Então vamos à declaração de variáveis. Bem, primeiro eu criei um vetor chamado nomes. Não são 5 alunos? Pois é, nomes é um vetor de uma dimensão, de 1 até 5 de caractere. Aqui vai ter o nome dos alunos, certo? Existe o nome do primeiro nome, João, Pedro, Antônio, por aí vai. Notas, segundo vetor, que aqui é uma matriz. Então, notas é um vetor bidimensional, não é? Porque eu vou suportar de 1 até 5, repare que é a mesma dimensão do vetor do nome. De 1 até 5, o número correspondente
ao nome daquele aluno, certo? Lembra daquele exemplo que nós vimos ainda agora, lá no slide? Um vetor com os nomes Maria, Antônio, Pedro, João, até 50. E uma matriz com os números que correspondem àqueles nomes naquele vetor. E a outra informação é a nota relativa a isso, é a mesma coisa aqui. O primeiro vetor aqui são os nomes, o segundo vetor, que é uma matriz, são as notas. E essa matriz que é bidimensional tem primeira dimensão contendo os números relativos aos nomes e a segunda dimensão contendo os valores das notas. Por isso aqui é real. Ah, mas os nomes não vão ficar aqui dentro? Não. Os nomes já estão no vetor de cima, chamado nomes. Aqui eu vou repetir. É o número que corresponde ao índice do vetor de cima, o vetor nomes, onde está o nome do aluno. Certo? E o terceiro vetor é onde estão as médias. Eu vou botar a média dentro das notas para misturar tudo, confundir tudo. Até poderia ter uma terceira coluna aqui, uma quinta coluna, as primeiras 4 aqui da segunda dimensão como sendo as notas e uma terceira dimensão aqui, né, para ser as médias. Mas ia ficar mais confuso. Dá para fazer? Dá, mas ia ficar mais confuso. Então eu preferi criar um vetor chamado médias, né, que é um vetor de uma dimensão só, com as médias que tiver calculado, as 4 notas de cada aluno. Né? E também tem que ser um vetor de real. Né? Então, por que esse vetor média tem 5 posições e não 4? Por que não são médias para cada aluno? E não são 5 alunos? Então tem que ter 5 médias. Certo? Mas aqui a dimensão é 1 a 4, porque são 4 notas para cada aluno. Aqui no vetor notas. Certo? Então não vamos confundir as coisas. E isso aqui embaixo é o quê? Bom, eu já sei que eu vou ter uma matriz envolvida no processo, que é a matriz de notas aqui. Por isso eu vou ter que ter 2 contadores de loop. Como eu fiz no exemplo anterior. Né? Contador loop 1, contador loop 2. E isso vai ser inteiro porque são os contadores dos loops. Certo? Então vamos com calma que a gente vai entender o que vai acontecer. Bem, a primeira parte aqui só é um pouco mais complexa, nós já vimos isso. Esse primeiro para, aliás, esses 2 paras aqui, né, que vai daqui até aqui exatamente, eles servem para alimentar a matriz com os nomes, e o outro para é para alimentar com as notas, que é esse para aqui. Ó. O primeiro é o nome, depois o segundo para são as notas. Depois eu calculo as médias, pulo uma linha e acabo o loop. Então como é que fica? O primeiro loop aqui, para contador 1, de 1 até 5, bom, se é até 5, nesse problema eu estou falando do nome. Escreva, digite o nome do aluno número 1 de 5. Na segunda passada, digite o nome do aluno 2 de 5. Terceira passada, digite o nome do aluno número 3 de 5. Então percebam que esse loop externo aqui, eu estou lendo os nomes, certo? De 1 de 5. Leia nomes, é o vetor, contador loop 1, que vai ser 1, vai ser 2, vai ser até aqui nenhum mistério. Vimos isso no exemplo passado. Eu vou colocar dentro desse vetor nomes os nomes dos alunos. Certo? Então quem é um vetor nomes? O nome está aqui, é um vetor de 5 posições de caractere. Então aqui eu faço isso, certo? Mas para cada nome desse, eu tenho um loop aqui dentro, que faz o quê? Para contador loop 2, de 1 até 4, opa, é de 1 até 4, olha aqui em cima, 1 até 4 é quem? É nota. Para o contador 2, de 1 até 4, escrevo, digite a nota contador loop 2 do aluno nomes contador loop 1. Então, o que está acontecendo aqui? Na primeira passada desse segundo loop, desse segundo para, digite a nota 1 do aluno João, que sei lá, que foi o nome do aluno que você digitou, que está na matriz de nomes com o contador 1. Não é? Segunda passada, digite a nota 2 do aluno João ainda, porque aqui é contador loop 1, não mudou nada aqui dentro, aqui eu estou trabalhando com 2. Mas aqui eu estou fazendo referência à matriz, ao vetor dos nomes, melhor dizendo, com loop 1, contador loop 1. Terceira passada, digite a nota 3 do aluno ainda João.
quarta passada, digite a nota 4 do aluno ainda João. Então percebam que eu ainda estou com o João aqui, né? Mas estou percorrendo, eu estou perguntando as 4 notas do João. E esse João está fixado dentro desse primeiro loop aqui. Né? Eu estou varrendo as 4 notas do João ainda. E como é que eu faço isso? Leia notas, colocando dentro de notas, contador loop 1, que no caso é o 1, é o número 1 daqui de cima, que é o João. E contador loop 2, que é a nota que eu estou digitando a cada passada dentro desse para. Então vai ter a primeira nota do João, a segunda nota do João, a terceira nota do João, a quarta nota do João, e acabou esse loop. Ele vem para a linha de baixo e calcula a média do João, certo? Antes de fazer qualquer coisa. Então fica média, agora é o outro vetor. Média, contador loop 1, que é o João. Notas, contador loop 1, ou seja, nota 1 do João. Nota 1 aqui, mais notas, contador loop 1, que ainda é o João. Segunda nota aqui, mais notas, contador loop 1, que ainda é o João. Terceira nota aqui, dentro da matriz. Notas, contador loop 1, que ainda é o João. Quarta nota do João. Tudo isso somado, dividido por 4. Então, perceba que esse valor dessa conta, eu coloquei dentro do vetor médias, relativo à média do contador loop 1, que ainda é o João. Então, tudo isso vai acontecer ainda com esse contador loop no 1. Ou seja, eu estou trabalhando ainda o primeiro aluno. Então, aconteceu tudo isso. Depois disso, escreval pula, fim para, volta para o primeiro para, e aí o contador loop vai ser o 2, o contador loop 1 vai ser 2, que aí, sei lá, é a Maria, e tudo isso acontece novamente com a Maria. Certo? Aí acabou tudo isso, fim para, volta aqui para o contador loop 1, que vai ser o 3, e sei lá, vai ser o Pedro, e tudo isso que a gente acabou de falar vai acontecer agora com o Pedro. 4 notas do Pedro, média das 4 notas, e vai ser tudo com o Pedro, até alcançar 5 alunos. Então isso aqui, gente, está alimentando toda essa estrutura. Os nomes, as notas, calculando as médias e atribuindo tudo isso a esses vetores e respectivas matrizes. Né? Bem, acabando tudo isso, eu vou fazer um loop para percorrer tudo isso e mostrar e exibir. Né? Só que eu tenho um problema aí. Eu preciso de um se aí no meio, porque é para calcular a média. Então, se a média for maior ou igual a 6, né, então o aluno está aprovado. E se a média for diferente disso, ele está reprovado. Tá, e como é que eu faço isso? Eu tenho um loop para, e como eu vou percorrer a média, e a média aqui em cima, tá vendo? É um vetor de uma dimensão. Eu não preciso ter 2 loops aqui. Basta um loop para que percorra esse vetor médias e resolve meu problema. Se fosse uma matriz, ou seja, fosse um vetor de 2 dimensões, eu ia ter que ter um para dentro do outro, como eu fiz aqui em cima. Um para dentro do outro. Mas como isso aqui, essa estrutura médias aqui, é um vetor de uma dimensão só, basta que eu tenha um loop para somente. Né? Então eu tenho aqui contador loop 1, de 1 até 5, e aí tem um se. Se a média, ou seja, o que está dentro da média, do contador loop 1, que é do João, for maior ou igual a 6, então escrever o aluno, vai aparecer aqui o nome do João, porque o nome dele, contador loop 1, é o João, foi aprovado com as notas, nota do João, número 1, como eu fiz na média, nota do João, número 2, nota do João, número 3, contador loop 1 está no 1, é o João. Nota do contador número 4, nota número 4 do contador 1, que é o João. E média contador loop 1, que é a média do João. Certo? Então essa primeira escreval aqui informa que o aluno que tem o índice 1 dentro do vetor nomes foi aprovado, e no nosso exemplo que eu estou falando aqui o tempo todo é o tal do João. Mas se isso não for verdade, ele vai fazer um escreval dizendo que o João foi reprovado. Aqui só isso. Foi reprovado com as notas número 1, número 2 e não muda nada. Número 3, número 4 com média tal aqui. Ele foi reprovado. Então percebam vocês
que eu estou percorrendo esse vetor aqui das médias, e dentro do meu loop eu estou fazendo uma verificação com um ciclo, uma estrutura condicional. Não é? Eu estou verificando a média, mas percorrendo o mesmo vetor. Certo? Então, mais uma vez eu repito, quanto essas estruturas nos ajudam. Imagina percorrer, criar estruturas básicas sem ser vetores e matrizes para resolver esse problema, que seu código vai ficar enorme. Né? Então aqui dá para fazer isso de uma maneira bem simples, se bem que esse exemplo para todos nós não é nem tão simples, mas dá para ser estudado com calma, não tem problema, e isso funciona. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Digite o nome do aluno número 1 de 5. Vamos lá, vou seguir o exemplo. João. Digite a nota 1 do aluno João. O João tirou 9. Veja vocês que agora está pedindo a nota. Digite a nota 2 do aluno João. Tirou 8. Nota 3 do aluno João. Tirou 7. Nota 4 do aluno João. Tirou 6. Digite o nome do aluno número 2. Mudou agora. Maria. Certo? Digite a nota 1 do aluno Maria. Maria tirou 5. Digite a nota 2 do aluno Maria, tirou 7. Digite a nota 3 do aluno da aluna Maria, tirou 6. Digite a nota 4 da aluna Maria, tirou 9. 4 notas da segunda aluna, que é a Maria. Digite o nome do aluno número 3 de 5, Pedro. Digite a nota do aluno, nota 1 do aluno Pedro. O aluno Pedro tirou 7. Digite a nota 2 do aluno Pedro, tirou 8. Digite a nota 3 do aluno Pedro, tirou 9. Só aluno bom, né? Digite a nota 4 do aluno Pedro, tirou 6. 4 notas do Pedro. Digite o nome do aluno 4 de 5. 4 alunos agora. 4, Antônio. Digite a nota 1 do aluno Antônio, tirou 6. Digite a nota 2 do aluno Antônio, tirou 5. Digite a nota 3 do aluno Antônio, tirou 4. Digite a nota 4 do aluno Antônio, tirou 3. O Antônio não foi tão bem. 4 notas do Antônio. Digite o nome do aluno número 5 de 5. Esse é o último aluno. Manuel. Digite a nota 1 do aluno Manuel. 8. Digite a nota 2 do aluno Manuel. 6. Digite a nota 3 do aluno Manuel. 9. Digite a nota 4 do aluno Manuel. 5. E acabou. Bem, percorri todas as matrizes e todos os vetores. O que aconteceu? Olha aqui. Está escrito aqui. O aluno João foi aprovado com as notas 9, 8, 7 e 6, em média 7,5. Segunda linha. O aluno, a aluna Maria, foi aprovado com as notas 5, 7, 6 e 9, em média 6,75. O aluno Pedro foi aprovado com as notas 7, 8, 9 e 6, em média 7,5. O aluno Antônio, que eu tinha dito que não tinha ido bem, foi reprovado com notas 6, 5, 4 e 3, em média 4,5. E o aluno Manuel? O aluno Manuel foi aprovado, passou raspando, né? O aprovado com notas 8, 6, 9 e 5, em média 7. Então, pessoal, percebam o seguinte, com um algoritmo de algumas linhas, eu consegui percorrer 4 notas de 5 alunos, calcular a média de todos eles, guardar isso na memória, e imprimir e jogar isso na tela de alguma maneira. E se fossem 150 alunos? Vocês já perceberam que basta eu trocar as dimensões dos vetores e as matrizes, basta eu trocar os números dos loops para que eu usei e está tudo resolvido. Vai ser tudo igual. Eu não escrevo uma linha de código a mais para resolver esse problema se ele fosse muito maior. Não é? Então assim você resolve as coisas de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito simples, com vetores e matrizes. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído. E vamos praticar, porque a nossa vitória ela é certa. Forte abraço a todos.